depois da revelação de que Francisco e Jacinta não viveriam muito, Lúcia perguntou: "Fico cá sozinha?" E a Nossa Senhora respondeu: "Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei." Foi ao pronunciar essas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz muito intensa, como que reflexo daquela que dela vinha e nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma. Estou aqui bem no lugar onde fica a cova da Iria, o lugar exato das aparições. É onde fica a imagem oficial de Nossa Senhora de Fátima, a principal. Um lugar muito silencioso, as pessoas vêm aqui para rezar. A gente vê muita gente em meditação, pedindo, agradecendo. A azinheira original das aparições não existe mais. Hoje o que a gente está vendo aqui é uma outra azinheira gigante que foi trazida depois no mesmo lugar e bem do lado da Capelinha das Aparições, na frente do santuário. Naquele maio de 1917, a mulher na copa da azinheira, que disse ter vindo do céu, pediu às crianças que voltassem a esse mesmo exato lugar todos os dias 13 dos meses seguintes. O reflexo da luz que das mãos expediam pareceu penetrar a terra e mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e escuros. Lúcia escreveu que só não morreu de susto e pavor com essa descrição do inferno, porque na primeira aparição, 2 meses antes, Nossa Senhora tinha feito a promessa de nos levar para o céu. Os restos mortais de Jacinto Marto foram trazidos aqui para essa capela que fica do lado do altar, bem perto da sacristia, onde todos os dias as pessoas vêm rezar. Os restos mortais foram colocados nesse túmulo e mais tarde, em 2006, o corpo da irmã Lúcia foi trazido para cá. Ela viveu até os 97 anos. As duas foram colocadas juntas, a irmã Lúcia e agora Santa Jacinta. A famosa fotografia dos pastorinhos, onde os 3 aparecem, Lúcia, Francisco, Jacinta, foi tirada bem nesse lugar aqui, diante dessa parede que não mudou em nada. Na foto que você está vendo aqui, repara como aparecem essas 3 pedras que eu estou mostrando aqui. Eles estavam um pouco mais baixos, mas foi aqui que eles ficaram eternizados nessa imagem que nos conta quem foram os 3 videntes de Fátima. Das muitas aparições de Maria, a mãe de Jesus, relatadas ao longo da história do cristianismo, nenhuma é mais conhecida dos brasileiros do que as de Fátima, em Portugal, onde eu estou agora. E não só para nós. No mundo inteiro, talvez sejam as mais proféticas e que despertam maior interesse. Nas visitas que fez para 3 crianças há mais de um século, nesse lugar onde eu estou aqui, segundo os relatos, Maria teria contado 3 segredos de teor religioso e político que mobilizaram e capturaram a atenção de Portugal primeiro e depois do mundo. Foi exatamente nesse lugar que, segundo os relatos, a mãe de Jesus apareceu para os 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 5 das vezes registradas em 1917. Logo em 1919 foi construída essa estrutura que a gente está vendo aqui atrás, que é a Capelinha das Aparições, a parte menor aqui dentro. Mas eu também vou percorrer os outros lugares relacionados a esses fenômenos, inclusive onde essa história começa 2 anos antes,
com as primeiras visões da irmã Lúcia. Eu queria mostrar para vocês esse lugar que traz gente do mundo inteiro, onde as pessoas chegam ajoelhadas, pagando promessas, elas vêm pedir graças. É um lugar de muita meditação, onde os pastorinhos estiveram. É interessante a gente poder pensar que foi exatamente aqui que aconteceram as aparições, pouco mais de 100 anos atrás. Isso explica por que está todo mundo tão quietinho, rezando, pensando, refletindo nas próprias vidas, pensando no que vai acontecer ainda. É um lugar para a gente parar e meditar também. Vamos voltar ainda mais no tempo? O ano era 1915 e a Europa estava tomada pela Primeira Guerra Mundial, que tinha começado um ano antes. De um lado, a Tríplice Aliança, formada pelos impérios da Alemanha, da Áustria-Hungria e dos otomanos. Do outro, a Tríplice Entente de Reino Unido, França e Rússia. A causa principal da guerra foi a política imperialista e expansionista das grandes potências dos dois lados do conflito. E o estopim, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, por um nacionalista iugoslavo em Sarajevo. O primeiro movimento no tabuleiro foi a invasão da Sérvia pela Áustria-Hungria e em pouco tempo todas as potências europeias estavam em confronto. Portugal era naquela época um país muito pobre, com uma população de pouco menos de 6 milhões de habitantes, sendo que 70% deles eram analfabetos. Nas palavras de um editorial da época do jornal O Século aqui de Portugal, o de maior circulação, era um país mesquinho, empobrecido e atrasado, que sofria com epidemias de tuberculose e febre tifoide e dependia de importações para quase tudo. Já no primeiro ano de guerra, Portugal se envolveu em batalhas contra a Alemanha para defender suas colônias de Angola e Moçambique. O motivo? Portugal tinha medo de que suas colônias virassem moeda de troca entre as potências europeias. Ao todo, 100 mil portugueses lutaram na Primeira Guerra Mundial e 40 mil morreram. Internamente, as relações entre Estado e Igreja eram as piores possíveis. Pouco antes, em 1908, o rei de Portugal, Dom Carlos, tinha sido assassinado. Em 1910, a monarquia tinha sido abolida, a república proclamada e o sucessor de Dom Carlos, Manuel II, fugiu de Portugal. A república liberal e secular entrou em conflito com a igreja. Decretou o fechamento de conventos e expulsou do país a Companhia de Jesus, os jesuítas, a Ordem dos Jesuítas. Também foi proibido o ensino religioso nas escolas e estabelecida a separação total entre igreja e Estado. E isso num país que sempre foi extremamente religioso, é difícil de entender, mas de uma hora para outra a religião católica foi praticamente transformada num culto proibido. É sobre esse pano de fundo de guerra no continente e revolução no país que aqui em Fátima fenômenos começaram a acontecer. Em 1915, já com Portugal lutando na Primeira Guerra Mundial, a menina Lúcia de Jesus Rosa dos Santos, então com 8 anos, teve uma visão que se apresentou como um anjo da paz. A pequena propriedade onde a família da menina Lúcia criava ovelhas ficava na localidade de Aljustrel, a 2,5 km da freguesia de Fátima. Quase 20 anos depois, em suas memórias, a própria Lúcia descreveu pela primeira vez a visão que ela teve. E aí, você está gostando desse vídeo? Então deixa eu te fazer um convite. Vem estudar comigo no curso Maria, a História da Mãe de Jesus. É um curso imersivo em 15 aulas com mais de 7 horas de aprendizado. Se você quiser estudar a partir de agora comigo, entra no rodrigoalvarez.site. Ou então, para simplificar, vai direto no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ah, e eu quase ia me esquecendo, a gente faz mais de 20 visitas a lugares sagrados, de Paris a Jerusalém. Eu te espero na sala de aula. E Lúcia disse, andava eu com os meus primos Francisco e Jacinta a cuidar do rebanho e subimos a encosta a procurar um abrigo. Aqui chamávamos a Loca do Cabeço. Exatamente esse lugar onde eu estou aqui, que fica bem no alto e que hoje é um santuário.
Depois de aí merendar e rezar alguns momentos, havia que jogávamos e eis que um vento sacode as árvores e nos faz levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Então, Lúcia segue contando, começamos a ver a alguma distância sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhe distinguindo as feições. Estávamos surpreendidos e meio absortos, não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, ele disse: "Não tema, sou o anjo da paz, orai comigo." E, ajoelhando em terra, curvou a fronte até ao chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamos esse movimento e repetimos as palavras que ouvimos o anjo pronunciar. "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Depois de repetir isso 3 vezes, Lúcia segue contando, ergueu-se e disse: "Ora, assim os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas." E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa, Lúcia segue contando, que quase não nos dávamos conta da própria existência. Por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração, a presença de Deus sentia-se tão intensa e íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. Lúcia conta que no dia seguinte eles sentiram o Espírito Santo ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar nem em recomendar o segredo. O segredo se impôs por si próprio. De fato, o segredo se impôs de tal maneira que Lúcia só veio a revelar as visões do anjo muito mais tarde, em 1937, quando publicou o 2º volume de sua obra Memórias da Irmã Lúcia, já depois de entrar para a Ordem das Irmãs Doroteias. Os irmãos Francisco e Jacinta Marto eram primos de Lúcia, primos em 1º grau. Os 3 viviam juntos, brincando, isso quando Lúcia, a mais velha dos 3, não estava cuidando do rebanho de ovelhas. As primeiras palavras do anjo que a gente ouviu nessa primeira visão, relatadas pela Lúcia, "não temas", remetem ao que, segundo o Evangelho de Lucas, Maria ouviu do anjo Gabriel ao saber que carregava em seu ventre o Filho de Deus. "Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu seio, darás à luz um filho e o chamarás Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo." Em suas memórias, a irmã Lúcia descreve outras 2 visitas seguintes do anjo de Portugal, como ele ficou conhecido. A segunda foi já no ano de 1916, agora sobre o poço da casa em que ela vivia com os pais e o restante da família. E Lúcia descreveu assim: "Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço já várias vezes mencionado. De repente vimos o mesmo anjo junto de nós. 'O que fazeis?' 'Ora, ora, ora muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Atrai assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar." Então, Lúcia e os primos ainda teriam uma terceira visão com a presença do anjo, que foi já na metade de 1916, no mesmo lugar da primeira, aqui na Loca do Cabeço. Eles disseram que dessa vez o anjo apareceu trazendo uma hóstia e um cálice. Da hóstia caíam algumas gotas de sangue e para Lúcia o anjo ofereceu a hóstia. A Francisco e a Jacinta ele deu de beber o cálice dizendo: "Tomai e bebei o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus." Lúcia disse que o anjo rezou com eles a oração da Santíssima Trindade e depois desapareceu. Nesse último dia, eles perceberam que o menino Francisco enxergava o anjo
mas não era capaz de ouvir suas palavras. Quase um ano se passou desde as aparições do anjo. Já era maio de 1917. E aqui a gente precisa mais uma vez falar do contexto político daquela época. Não era só em Portugal que a igreja tinha perdido poder. Tinham se passado só 2 meses do início da Revolução Russa, que depôs a monarquia czarista e sacou do poder a nobreza e o clero num país agrário atrasado, quase medieval. No lugar disso, chegaram ao poder os bolcheviques, liderados por Lenin, que tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto social e político cada vez mais intenso, tanto aqui em Portugal como em toda a Europa, novos fenômenos sobrenaturais, ainda mais impressionantes, voltaram a acontecer aqui em Fátima. Dessa vez não ficaram em segredo, como o anjo da paz que visitou os 3 pastorinhos. Agora quem apareceu foi Nossa Senhora, segundo os relatos, e logo o país inteiro veio para cá acompanhar esses acontecimentos. Calma, eu sei que eu interrompi a nossa viagem a Fátima, mas é por um ótimo motivo. Eu estou aqui para te ajudar a resolver uma das maiores dúvidas do Natal. Como escolher o presente perfeito? Você sabe? Aliás, já conhece a Insider? É uma marca de roupas funcionais e sustentáveis que eu uso e super recomendo. Eu uso muito mesmo, tenho usado em todas as viagens. A minha favorita é a Tech T-Shirt, essa que eu estou usando aqui. Tem azul, tem preta, tem várias cores, você pode escolher. Agora, ela é incrível porque não precisa passar, desamassa no corpo, e para mim isso tem sido maravilhoso. Tem também ação anti-odor. Não esquenta, é perfeita para as nossas viagens aqui do Jornada Infinita. E lembra que eu falei que eu ia te ajudar? Então olha só, eu trouxe um cupom exclusivo para você que acompanha o Jornada. Use Jornada Infinita 15 e ganhe 15% de desconto em todo o site da Insider. Anotou aí? Jornada Infinita 15. São roupas minimalistas que combinam com qualquer ocasião. É impossível errar presenteando com o Insider. Então vai lá, aproveita! Jornada Infinita 15 no site da Insider. E agora a gente vai voltar ao Santuário de Fátima. Lúcia agora tinha 10 anos, Francisco 8 e Jacinta 7. Como de costume, Lúcia cuidava das ovelhas no pasto que ficava aqui, bem que do lado era a cova da Iria, parte da pequena propriedade da família, que não era tão pobre quanto a maioria dos moradores da localidade de Aljustrel. O dia 13 de maio era um domingo e de manhã a família tinha ido à missa na paróquia de Fátima. Uma semana antes, o então Papa Bento XV tinha pedido aos fiéis muitas preces pela paz mundial, naqueles tempos de guerra, especialmente as crianças. Mais tarde, pouco depois do meio-dia, já de volta à casa da família, as crianças estavam brincando junto ao pasto e logo depois de rezar o terço, observaram 2 clarões, como se fossem relâmpagos. Em cima de uma árvore, uma azinheira que ficava bem aqui perto, onde foi construída a capelinha das aparições, elas viram uma senhora iluminada. Nas palavras de Lúcia, em suas memórias, era uma senhora vestida de branco e mais brilhante que o sol. Da mão direita pendia um rosário, as vestes pareciam feitas só de luz, a túnica era branca e branco também era o manto. As crianças disseram que estavam tão perto da imagem, a cerca de 1 metro mais ou menos, que foram envolvidos pela luz que a cercava. Só mais tarde eles entenderam que a imagem era de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Segundo Lúcia, Maria teve com ela o seguinte diálogo. Nossa Senhora disse: "Não tenha medo, eu não vos faço mal." Lúcia perguntou: "De onde é vossa Messê?" Do jeito dela de falar. "Sou do céu." E Nossa Senhora então ergueu as mãos apontando para o céu. "E quer que vossa Messê me quer?" A Lúcia perguntou. "Vim para vos pedir que venham aqui 6 meses seguidos no dia 13, a essa mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero." E emendou para Lúcia: "Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos?
em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Lúcia então respondeu: sim, queremos. E segundo o relato, a resposta de Nossa Senhora foi: vão, porque vocês vão ter que sofrer muito, mas graças a Deus, esse vai ser o seu conforto. Nas memórias publicadas quase 20 anos mais tarde, Lúcia faz ainda alguns acréscimos. Foi ao pronunciar essas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz muito intensa. Então, por um impulso íntimo, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Em seguida, ainda segundo Lúcia, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. E em seguida começou a elevar-se serenamente em direção ao nascente até desaparecer na imensidade da distância. A azinheira original das aparições não existe mais. Hoje o que a gente está vendo aqui é uma outra azinheira gigante que foi trazida depois no mesmo lugar e bem do lado da Capelinha das Aparições, na frente do santuário. Naquele maio de 1917, a mulher na copa da azinheira, que disse ter vindo do céu, pediu às crianças que voltassem a esse mesmo exato lugar todos os dias 13 dos meses seguintes, até outubro. E assim eles fizeram, a cada vez acompanhados por multidões crescentes. Mas antes contaram à família e aos vizinhos o que tinha acontecido aqui na cova da Iria. Quem mais duvidou dos relatos foi a mãe de Lúcia, a única que sabia ler na família. Ela lia livros para as crianças, entre eles as histórias de aparições anteriores de Maria em Lourdes e La Salette, na França, no século XIX. Um misto de incredulidade e espanto tomou conta de toda essa região e logo em seguida do país inteiro. No dia 13 do mês seguinte, junho, além dos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, vieram aqui para essa região, para a Cova da Iria, 50 pessoas, e todas elas estavam ansiosas para ver com os próprios olhos o que as crianças vinham contando. Novamente, por volta do meio-dia, os 3 videntes disseram que viram um clarão tomar conta do céu. Dos outros observadores, alguns notaram que a luz do sol diminuiu durante alguns minutos, enquanto outras pessoas contaram que o alto da mesma azinheira se curvou como se houvesse um peso em cima dela. A seguir, durante a conversa de Lúcia com a aparição, disseram ouvir um zumbido, como o de uma abelha. Lúcia então pediu a Nossa Senhora a cura de um doente, no que Nossa Senhora respondeu, segundo o relato: se converter, será curado durante o ano. Lúcia disse: queria pedir-lhe para nos levar para o céu. E ouviu a seguinte resposta, uma resposta inquietante: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Pareceu um oráculo assustador. Maria disse que em breve levaria os pequenos Francisco e Jacinta e deixaria só Lúcia viva por mais tempo, porque seria um desejo de Jesus que Lúcia servisse como veículo para tornar Maria mais conhecida e amada no mundo inteiro. De fato, Francisco morreu logo em seguida. Morreu em 1919 de gripe espanhola, que foi uma pandemia muito grande, semelhante à pandemia de coronavírus que a gente teve recentemente. Jacinta morreu em 1920, um ano depois, da mesma gripe espanhola. Os dois foram enterrados aqui. Alguns anos mais tarde, quando os corpos foram exumados, aconteceu algo surpreendente. O de Jacinta foi encontrado intacto, exatamente como aconteceu com algumas outras santas, como por exemplo,
Santa Catarina Labouré, na França, que dizem ter sido encontrada com os olhos azuis ainda. Um pouco depois, os restos mortais de Jacinta e Francisco foram levados daqui para a Basílica de Nossa Senhora de Fátima. E lá foi enterrada também a irmã Lúcia, que morreu muitos anos depois, já no século XXI, aos 97 anos. De volta à segunda aparição de Maria, depois da revelação de que Francisco e Jacinta não viveriam muito, Lúcia perguntou: "Fico cá sozinha?" E a Nossa Senhora respondeu: "Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus." À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que parecia estarem-lhe cravados. "Compreendemos", disse Lúcia, "que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade e que queria reparação." Quando se desvaneceu essa visão, a Senhora, envolta ainda na luz que dela irradiava, elevou-se da arvorezinha sem esforço, Lúcia conta, suavemente na direção do leste, até desaparecer de todo. Passou-se mais um mês e chegou o dia anunciado para a terceira aparição, 13 de julho. Essa é a mais importante de todas as visitas de Maria, porque foi aí que, segundo Lúcia, Nossa Senhora revelou a ela os 3 segredos de Fátima, como eles foram chamados depois. Na hora esperada, uma nuvem estacionou sobre a azinheira. A luz do sol se ofuscou e um vento fresco soprou, o que causou estranheza em todos, porque já era verão. Novamente as testemunhas, entre elas o pai de Jacinta e de Francisco, o senhor Manuel Marto. As testemunhas relataram ter ouvido um zumbido como de abelhas, exatamente como na segunda aparição. Em seguida, as 3 crianças disseram ver o mesmo brilho intenso, o clarão de luz que antecedia a chegada de Maria. Como de costume, apenas Lúcia dialogava com Nossa Senhora. Vamos acompanhar com atenção o relato da Lúcia? Ela disse o seguinte: "Vossa Messê me quer?" no dialeto dela. E Nossa Senhora respondeu: "Quero que venha aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o texto todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer." Lúcia então disse: "Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que Vossa Messê nos aparece." E a resposta foi: "Continue a vir aqui todos os meses. Em outubro eu vou dizer quem sou, o que eu quero, e vou fazer um milagre que todos vão ver para acreditar." Ao dizer essas últimas palavras, Nossa Senhora abriu de novo as mãos, como nos 2 meses anteriores. Então revelou a Lúcia o primeiro dos 3 segredos, a visão do inferno. Como consta em suas memórias, a descrição do inferno que Lúcia recebeu de Nossa Senhora era assim: "O reflexo da luz que das mãos expediam pareceu penetrar a terra e mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e escuros." Lúcia escreveu que só não morreu de susto e pavor com essa descrição do inferno, porque na primeira aparição, 2 meses antes, Nossa Senhora tinha feito a promessa de nos levar para o céu. Então, pelo que Lúcia contou, Maria revelou a ela o segundo segredo de Fátima, de teor religioso, mas também político.
E eu vou contar para você aqui de novo exatamente como foi publicado nas memórias, que foram lançadas em 4 edições ao longo das décadas, com alguns reparos feitos a cada volume. Lúcia disse: levantamos os olhos para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: vistes o inferno? Para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. E essa, então, é a segunda parte do segredo, a devoção ao coração de Maria. O texto da irmã Lúcia prossegue, agora em tom político, com as seguintes palavras, atribuídas a Nossa Senhora: se fizerem o que eu disser, vão se salvar muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Aqui, quando a mãe de Jesus, segundo a aparição, segundo o relato, fala em outra guerra pior, ela estaria se referindo à Segunda Guerra Mundial, que de fato aconteceu durante o pontificado de um Papa que, como previsto pela aparição, veio a se chamar Pio XI e durou de 1922 a 1939. Lúcia continua o texto com as palavras atribuídas a Maria. Quando você vir uma noite alumiada por uma luz desconhecida, saiba que é o grande sinal que Deus dá a você de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para essa luz desconhecida existe uma explicação possível. Na noite de 25 para 26 de janeiro de 1938, astrônomos registraram no céu da Europa uma aurora boreal, um fenômeno físico que em geral acontece a latitudes muito mais altas, mas não em Portugal. Segundo a irmã Lúcia, conforme ela disse na biografia, a visão da noite iluminada seria o sinal enviado por Deus para o início da guerra que realmente veio a começar no ano seguinte. Ela prossegue com as palavras atribuídas a Nossa Senhora. Atenção a essa primeira frase. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Segundo a irmã Lúcia, Nossa Senhora voltou para lhe fazer esses pedidos, mas só em aparições posteriores, em 1925 e 1929, quando ela já estava numa clausura num convento na Espanha. Irmã Lúcia conclui em suas memórias o relato do segundo segredo de Fátima, dizendo que Nossa Senhora disse: se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão a paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja, e os bons serão martirizados, e o Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, ainda segundo o relato, Maria teria dito: o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre vai me consagrar à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. A terceira aparição de Maria aos pastorinhos de Fátima está chegando ao fim. É agora que Maria relata a Lúcia o terceiro segredo, que ficou guardado durante décadas e só veio a ser revelado ao mundo pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Nas palavras dela, então vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, soltava chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus. Algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho, quando lhe passam por diante. E vimos numa luz imensa um bispo vestido de branco. Pressentimos que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas,
e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas e cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns tras os outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Aqui, segundo a Santa Sé, o terceiro segredo de Fátima se refere ao atentado que o Papa João Paulo II sofreu na Praça de São Pedro, em 1981. O turco Mehmet Ali Agca disparou vários tiros e 4 deles atingiram o Papa. 2 no estômago, 1 no braço direito e outro na mão esquerda. 2 fiéis também foram atingidos naquele dia. O Papa foi socorrido e sobreviveu. Agora, vejam, o dia do atentado foi exatamente o 13 de maio, aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora aqui em Fátima. Mehmet Ali Agca foi preso e condenado à prisão perpétua, mas cumpriu 19 anos na Itália e outros 4 na Turquia, até receber indulto, o perdão judicial. A última frase que Nossa Senhora disse à irmã Lúcia naquela terceira aparição foi a seguinte, em que ela pediu sigilo sobre o segredo. Isso não o digais a ninguém. Ao Francisco sim podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Lúcia então respondeu: Vossa Messê não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada, Maria teria respondido, e então se elevou até desaparecer na imensa distância. Ouviu-se então um trovão indicando que a aparição tinha terminado. Irmã Lúcia guardou sigilo absoluto sobre o terceiro segredo. Guardou em sua memória por anos até que, depois de quase morrer, da gripe que vitimou Francisco Jacinta, resolveu fazer um novo relato contando a última parte do mistério por escrito pela primeira vez. O bispo de Leiria guardou o envelope com o terceiro segredo por 13 anos, até que em 1957, por fim, enviou ao arquivo secreto do Santo Ofício no Vaticano. 2 anos depois, o Papa João XXIII recebeu o envelope lacrado, mas resolveu esperar e rezar antes de revelar ao mundo o que havia naquela carta. E o envelope voltou ao Santo Ofício. O Papa seguinte, Paulo VI, abriu o envelope e conheceu o segredo em 1965, mas mandou arquivá-lo novamente. O Papa João Paulo I morreu apenas 33 dias depois de assumir o papado e não teve sequer tempo de pensar no assunto. O sucessor dele, João Paulo II, leu o conteúdo do envelope em 1984, depois de quase morrer no atentado supostamente previsto por Nossa Senhora, mas só revelou o terceiro segredo ao mundo no ano 2000. Os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto e Jacinta Marto, não faltaram críticas ao tom político dos segredos de Fátima. Mesmo antes, já a partir da segunda aparição, as notícias sobre os acontecimentos sobrenaturais aqui começaram a despertar curiosidade e ser tratados com ironia por jornais portugueses, provocando indignação entre os revolucionários republicanos, que queriam ver Portugal livre da Igreja e da monarquia naquele começo de século. Os que propagavam as mensagens reveladas pelas crianças de Fátima chegaram a ser chamados de supersticiosos, que provocavam uma certa histeria e alucinação em massa. Existe ainda um grande questionamento, porque os detalhes da terceira aparição só foram revelados depois que os fatos supostamente previstos por Maria aqui em Fátima já tinham acontecido. Um dos maiores críticos das aparições foi o próprio responsável pela sua investigação para a Igreja Católica, o cônego Manuel Nunes Formigão.
professor do seminário de Santarém. Ele lembra que no século XVIII, outras visões de Maria, ou supostas visões de Maria, teriam acontecido aqui perto, no santuário de Nossa Senhora da Ortiga, a uma menina que também era pastorinha, mas só que essas aparições jamais foram comprovadas. O cônego Formigão inicialmente veio aqui a Fátima com o objetivo declarado de, abre aspas, parar aquela impostura, que segundo ele se assemelhava a uma Lourdes portuguesa. Ele fazia referência, claro, à aparição de Maria na França no século XIX, em Lourdes, que até hoje é uma das mais importantes do mundo. A principal crítica sobre aquele dia 13 de julho de 1917 era que Nossa Senhora teria revelado 3 segredos e da forma como eles foram descritos por irmã Lúcia, 2 estavam relacionados ao futuro político da humanidade. Ninguém tinha notícia anteriormente de Maria ter se preocupado com questões políticas. Não há na história do cristianismo nenhum momento em que Nossa Senhora tivesse falado, por exemplo, de uma guerra, das relações entre 2 países, sobre ideologias. Então aquilo causou incômodo em muita gente. Conforme os relatos, ainda aconteceriam outras 3 aparições de Nossa Senhora aqui em Fátima.